Vamos iniciar. Então, pessoal, é, o sangue, ele é composto de algumas coisas. Eu já tinha comentado por alto e tal, quando a gente falou do sistema cardiovascular, que é o anterior, né? Então, o sangue, ele tem a parte líquida e ele também tem células, e muitas células no sangue, tá? Então, como que acontece, pessoal? A parte líquida, ela é formada de água e de sais minerais, ok? E de nutrientes. E a parte líquida, ela tem mais ou menos uma cor meio amarelada, sabe? E as células, a gente tem três células sanguíneas, ok? Três. Nós temos as hemácias, ou também pode ser chamado de glóbulos vermelhos. Tem os leucócitos, ou também chamados de glóbulos brancos. E o, as plaquetas, ok? Então, três células, ó, glóbulos vermelhos ou hemácias, glóbulos brancos ou leucócitos ou plaquetas, ok? Então, a gente tem isso aí tudo circulando no nosso sangue, tá? E se por acaso, né, é, eu centrifugar o sangue, o que que é centrifugar, gente? É colocar ele nesse potinho aí, chamado de tubo de ensaio, colocar ele num aparelhinho que vai girar aquilo muito rápido, muito rápido, muito rápido durante um tempo. Se não me engano, 8 minutos. Então vai girando aquilo. E o que que vai acontecer? O sangue, ele vai ser dividido. Ele vai ficar embaixo. Vai ficar as hemácias, as células vermelhas do sangue, que é elas que dá a cor ao sangue, tá? Então, gente, as hemácias, elas são vermelhinhas porque ela tem uma substância, né, nelas que tem ferro, ok? E o ferro, em pequena quantidade, né, ele é vermelho. Então, por isso que o sangue tem gosto de ferro. Então, por isso quando você machuca e acaba pondo na boca, ou quando você machuca dentro da boca, você sente o gosto. Ei, Gustavo, bom dia. E então, quando você tem, né, você machuca, por exemplo, a, a boca, né, e tem gosto ali de sangue, você vê que ele é meio com gosto de metal, né? É gosto de ferro, porque o sangue tem ferro, as hemácias têm ferro. Então, a gente tem, né, as hemácias que são vermelhas, elas são vermelhas por conta do ferro. E o que que as hemácias fazem? As hemácias, elas levam oxigênio. Lembra aquele negócio que o sangue arterial, o sangue venoso, um tem oxigênio, o outro tem gás carbônico, né? Lembra disso aqui tudo? Então, as hemácias, se elas estão no sangue arterial, elas levam oxigênio para todo o nosso corpo. Se as hemácias estão no sangue venoso, eles vão pegar o gás carbônico e levar de volta para o coração, para depois mandar para o pulmão, né? E por aí vai. Então, as hemácias têm essa função de transportar aí os gases, tanto o oxigênio quanto o gás carbônico. Bom, então, hemácia é a grande parte das células do sangue. Por isso que o sangue sobressai a cor vermelha, porque é muitas hemácias no sangue. Tá? Então, as hemácias, se eu centrifugo o sangue, né? Para quem trabalha em laboratório, tem que centrifugar os sangues para fazer os exames de sangue. A maioria deles é feito centrifugado, por exemplo, glicose para medir o açúcar no sangue, colesterol para medir a gordura do sangue, né? Quanto de gordura a gente tem no sangue. Todos esses exames aí, a maioria deles, exceto o hemograma, que tem que centrifugar o sangue. A maioria deles, tá bom? Então, quando você centrifuga ele, né, coloca nesse aparelho que gira muito rápido, ele vai fazer essa divisão. As hemácias vão tudo lá no fundo
Então fica só vermelho. Em cima eu tenho a parte do plasma, que ele é meio amarelado. E é ele que é usado para fazer a maioria dos exames de sangue, tá bom? Então, eu tenho hemácia, beleza? Entendido o que que é, ou também chamado de glóbulos vermelhos, que transporta oxigênio e tal. E tem os leucócitos. Os leucócitos também são os glóbulos brancos. Oi, Laís, bom dia. E os glóbulos brancos, né? Eles. Achei que ia falar alguma coisa. Então, os glóbulos brancos, eles têm um papel fundamental na, na, na defesa do nosso corpo. São eles que protegem o nosso corpo contra vírus, bactérias e demais parasitas. Então, e demais invasores também. Então, se eu começo a ter gripe, né? Se o vírus da gripe entra dentro de mim, o que que acontece? Os leucócitos vão lá desesperadamente tentando matar esse vírus da gripe, ok? E eles fazem isso. Então, se eles não são glóbulos brancos, por que que na imagem eles estão lilás, meio roxo? Calma, gente. É porque quando se trabalha em um laboratório, né, para eu poder ver os leucócitos, eu tenho que tingir, vamos dizer assim, né, o sangue. Porque o que que acontece? Para eu conseguir visualizar os leucócitos, que é branco, senão eu não consigo ver, é colocado uma gotinha de uma tintura roxa. E quando você coloca isso, aí eles ficam roxos. Porque assim você consegue ver. Senão, você não conseguiria ver os leucócitos. Porque eles são meio branco, meio transparente. Entendeu? Então você não ia conseguir ver. Então é usado. Então, por isso que as imagens, né, do microscópio, que é obtida, né, pelo microscópio, os leucócitos vão estar roxos. Ok? E e eu tava falando do exame de sangue, que é o hemograma. O que que o hemograma faz, gente? Para quem não tem noção nenhuma dos exames, né? O hemograma, ele conta quantas hemácias a gente tem, quantos leucócitos a gente tem por gota de sangue, ok? E as plaquetas e outras coisas ali também, tá? Mas ele conta quanto que eu tenho de cada coisinha. Então, se eu pegar um exame, né, um hemograma, ele vai falar quantidade que eu tenho de hemácia, quantidade que eu tenho de leucócito. Só que os leucócitos vão estar divididos em vários tipos, que são vários tipos. Aí vai estar número de plaqueta, ok? E todas as coisinhas. Por isso que esse exame, ele não é usado centrifugado, ok? Porque eu preciso saber quantos que eu tenho. E, graças à tecnologia, gente, tem um aparelho que você só coloca a gota de sangue lá e ele conta para você, entendeu? Ele é muito fácil de fazer esse exame. Ok, então eu tenho aí, né, as hemácias, que eu já falei, os leucócitos, o que que eles fazem? Eles vão proteger o nosso organismo dos invasores. É ele que mata os vírus, ele que mata as bactérias, ok? Que a gente tem no corpo. Ou pelo menos tenta, né? Alguns não vão conseguir. Mas coloca no mudo pra mim, por favor. Então, depois agora eu vou falar das plaquetas, né? As plaquetas são células bem pequenininhas em relação, por exemplo, aos leucócitos, às hemácias, né? As plaquetas, pessoal, elas têm uma função aí de coagulação do sangue e de cicatrização, tá? Deixa eu só passar aqui a imagem. Aqui é uma imagem das hemácias. As hemácias, gente, elas são achatadas. Ela tem como se fosse um buraco, sabe? Porque nesse buraquinho que... Laucélio, Oi, o trem tá como fala? Tá aparecendo na tela? Porque não tá dando tá, pra mim ver, não. tá. O que que você vai fazer? Você vai entrar em... Você vai caçar onde que tá o computadorzinho e vai clicar nele. Achou? Não. Tá.
Então, você vai entrar nos três pontinhos, Ah, vai ver se mais opções, hum, e você vai procurar aí, ó, sair de exibição de bloco. Tá escrito isso? aham, Então, clica. já cliquei. Ó, agora procura onde tem um computadorzinho, clica nele. Olha se vai dar. Ah, tá, deu. Deu? Então, eu vou voltar Aham, a imagem pra você ver. obrigado. Nada. Então, eu vou voltar a imagem para você ver, ó. É a imagem aqui do sangue. Aqui, eram essas imagens que eu estava mostrando. Eu estava falando da hemácia, dos leucócitos, das plaquetas, tá? E aqui mostrando a centrifugação, como que o sangue fica depois da centrifugação, ok? E aqui é a imagem que eu parei, ok? Então, olha aqui. Eu tenho que as hemácias, né? Elas têm esse formatozinho e ela tem esse formato para transportar oxigênio e gás carbônico, tá? E o leucócito, ou glóbulos brancos, ele é esbranquiçado, ok? E ele tem mais ou menos esse formato aí. Ele é um pouco maior que a hemácia, somente um pouquinho maior, tá? E as plaquetas, então, gente? As plaquetas, elas fazem. Por exemplo, quando eu machuco, né? Vamos supor que eu cortei a mão, aqui a parte de cima da mão. Então, eu machuquei. O que que as plaquetas fazem? Elas tentam tampar esse buraco no vaso sanguíneo de qualquer forma. Vocês estão escutando um barulho aí? Acho que não, né? Então, quando eu machuco, as plaquetas têm que tentar tampar esse buraco de qualquer forma mesmo, para parar de sair sangue. Então, as plaquetas, elas fazem isso, ok? Elas são responsáveis por a cicatrização, coagulação do sangue, ok? E se eu tenho pouca quantidade de plaqueta, o que que acontece, né? É, Se eu tenho pouca quantidade de plaqueta, se eu machuco, isso aí não ocorre, ok? E o que que isso quer dizer, né? Por exemplo, a dengue. A dengue, acho que todo mundo já ouviu falar da dengue, né? A gente também estudou ano passado. A dengue é uma doença causada por vírus através do mosquito, né? O mosquito transmite esse vírus pra gente. E então, o mosquito chupa o sangue, joga o vírus dentro do nosso corpo, meio que sem querer, né? Mas acaba jogando. E a gente vai ficar, então, com baixa de plaqueta. O que que acontece? Se eu tenho uma baixa de plaqueta, outras doenças também fazem a baixa de plaqueta. Se eu machucar, eu posso sangrar e não cicatrizar. E não parar, aquele sangue não estancar, sabe? Porque eu tô com um número baixo de plaquetas. E o que que acontece? Se por acaso, né, eu machucar, por exemplo, na mão, eu consigo ver e tal. Mas e se eu machucar? O que acontece, gente? A gente sempre tá machucando as partes internas do nosso corpo. Por exemplo, o intestino. O intestino, às vezes as fezes vai e machuca um pouquinho do nosso intestino, sai um pouquinho ali de sangue, pronto. E é normal. E aquilo ali cicatriza e nem tchum, sabe? Só que não faz mal nenhum, não faz dano nenhum. Só que se eu tiver com baixa de plaqueta, gente, aquilo pode dar hemorragia interna, certo? Não só no intestino, mas qualquer outro órgão aí, né? E dando hemorragia interna, eu não vejo, porque tá interno de mim. E eu posso estar perdendo sangue, perdendo sangue, perdendo sangue, ok? E o que que acontece? Quando a pessoa tem a dengue hemorrágica, essas coisas podem vir a acontecer, né? A dengue hemorrágica é uma dengue pior do que a dengue tradicional, né? Porque ela dá essa hemorragia, porque a plaqueta tá tão baixa que acontece. E quando a plaqueta tá tão baixa na dengue, pode ser que comece a sair sangue pelo nariz, pela boca, pela gengiva, pelos poros, dependendo da situação, e a pessoa vai perdendo ali muito sangue, né? Então é perigosíssima a dengue hemorrágica, ok? E não tem como substituir as plaquetas, infelizmente, ok? Então, a função das plaquetas é essa: a cicatrização, a coagulação do sangue,
beleza? Então, coagulação do sangue, gente, é fazer coágulos para tampar ali os vasos sanguíneos, tá bom? Ok? Acho que deu para entender. Então, vamos fazer um resuminho aqui, ó. Vou voltar naquela outra imagem, ó. Então, as hemácias, elas são vermelhas, são elas que dão a cor vermelha no sangue, né? Elas têm ferro, por isso que elas são vermelhas. Elas transportam oxigênio e gás carbônico. E os leucócitos são brancos, eu também chamado de glóbulos brancos, só que na imagem está roxo por conta do processo do laboratório e tal, que eu expliquei. E eles protegem o nosso organismo aí de vírus, bactérias e demais invasores. As plaquetas também é outra célula, e elas fazem a coagulação do sangue, responsável pela coagulação e cicatrização de feridas, machucados, ok? Beleza. Agora, aqui acabou a questão do sangue, tá? Então, o sangue, ele é dividido em três células, o plasma. O plasma transporta água, nutrientes, tá? E, e minerais, tá bom? Para o nosso corpo inteiro. E o sistema linfático, gente, é um sistema que está ali aliado ao circulatório, ao sangue, ok?